Este vídeo tem por objetivo ser uma resposta franca aos praças bolsonaristas. É de interesse geral, evidente, porque trata de questões da política brasileira dos últimos anos e também da conjuntura atual. Se por vezes parecer que estamos falando de questões pessoais, porque usamos o verbo na primeira pessoa, é com o objetivo de fazer defesa das posições políticas e não com interesse pessoal. Começar a dizer que nós nunca tivemos nenhuma participação em nenhum espaço político com interesse pessoal, com interesse de ganho pessoal. Sempre o fizemos com um objetivo político e com o objetivo de representação coletiva. Falo isso porque dizem maldosamente, inclusive, que o Soares é deputado aposentado. E a intenção maldosa é dizer que recebe ainda o salário de deputado. E isso não é verdade. O meu salário é 21/30 do subsídio de segundo sargento da Polícia Militar. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Com 19 anos entrei na polícia. Trabalhei 21 anos no serviço ativo da Polícia Militar, a maioria do tempo no serviço operacional. Fui deputado estadual por 2 mandatos. Inclusive, naquelas legislaturas, fui o deputado mais assíduo, mais presente, mais atuante na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inclusive, rankings foram feitos e até tirados do ar, porque só dava o Soares na cabeça de todas as medidas e todos os parâmetros sobre a atuação parlamentar. Depois disso, sou aposentado com a remuneração de 21/30 do subsídio de segundo sargento. Recebo há vários anos menos que o teto do regime geral da Previdência Social. Não pagava, sequer pagava em prévia até recentemente, porque ganho menos que o teto. Agora pagam, como a maioria dos praças de Santa Catarina, pagando cerca de R$500 para o regime de Previdência, justo pela política da nova Previdência, pelo projeto que foi sancionado, aprovado pelo Congresso e sancionado por Jair Bolsonaro no dia 16 de dezembro do ano passado. Todos os praças do Brasil da reserva passaram a pagar previdência sobre o total da remuneração e isso aumentou a contribuição previdenciária para todos os praças da reserva de todo o Brasil. Aqui em Santa Catarina, em torno de R$500 a mais para a maioria dos praças de desconto, então diminuiu o salário. Cerca de R$500, 9,5%. No próximo mês de janeiro vai aumentar ainda mais 1%, o desconto do regime previdenciário, descontando 10% da maioria dos praças aposentados do Brasil. O salário diminuiu 10%, além de não ter tido reposição nenhuma. Dizem também para atacar que eu me desviei, ou que nós, nos desviamos do caminho. Nós que construímos a Prasc, toda a luta que a Prasc teve lá na primeira década deste século, na primeira e na metade da segunda década deste século, os 2 mandatos de deputado, a maioria com voto de praças, é verdade, mais de 90%, mas que depois o Soares e a Prasc se desviaram do caminho e foram para a esquerda. Essa não é a leitura correta dos fatos, A leitura correta é que os praças se desviaram para a extrema-direita. Adotaram as posições da extrema-direita. Passaram a ouvir vídeos ou a ser influenciado por pessoas que acompanhavam as aulas de vídeos de Olavo de Carvalho, do bolsonarismo, de todos que entraram nesta onda. Nós permanecemos no mesmo lugar. Eu sempre fui um militante de esquerda, desde antes da fundação da Prasc, assim como a maioria dos diretores da Prasc dos primeiros 15 anos de Prasc eram militantes de esquerda já antes de terem entrado na Prasc. Nem todos, muitos também não eram de esquerda, mas estavam ali naquela diretoria. Então, os praças se desviaram para a extrema-direita e a ruptura aconteceu por aí, por esse motivo. A gente saiu e não se propôs mais a continuar no espaço justamente porque tinha essa dicotomia de opinião e honestamente resolvemos sair do espaço justamente para continuar tendo o direito, para ter o direito de continuar defendendo
as posições que sempre defendemos. Né? Então esta é a realidade. Né? Os praças adotaram a posição do bolsonarismo, que o próprio Bolsonaro adotou a partir de 2013, 2014, embarcou naquela onda, né, da necessidade de refazer a política, de reinventar a política, de renegar tudo que vinha do passado, de criar uma história toda nova. O próprio Bolsonaro embarcou nessa onda e a maioria dos praças entrou junto, transformou Bolsonaro no seu mito, né, no seu presidente da República, que é o governo atual. E vamos falar honestamente, a vida piorou nos últimos 5 anos. Piorou. A situação política, econômica, social do Brasil piorou. Dos servidores públicos também, dos policiais também, piorou. A última vez que nós tivemos aumento salarial, a Dilma era presidente da República, este praça comunista que era o deputado que representava os praças em Santa Catarina, e a maioria da diretoria da praça, que é o que vocês chamam de esquerdopata. Aliás, nós tivemos um aumento de direitos, um período de conquistas de direitos e de melhoria salarial, justamente no período em que prevaleceu a política que vocês chamam que vocês xingam, né, de nefasta no Brasil. Né? Avalie aí como que era o teu padrão de vida na década de 90 até começo desse século. Como era até 2002, 2003, teu padrão de vida da tua família. Analisa como era daí depois em 2015, compara. E conclui que de 2015 para cá, né, com o golpe de 2016, que vocês apoiaram de forma tão apaixonada, de lá para cá não teve conquista nenhuma, teve perda. Não teve congelamento de salário, perdas na lei previdenciária, né, maior empobrecimento do povo. Então, conclui, né, pode começar a concluir que o caminho pode estar errado. É preciso entender isso. Vocês apoiam o governo Bolsonaro, apoiam o Paulo Guedes. Paulo Guedes que se orgulha, que falou, né, se orgulhando, se gabando de ter colocado a granada no bolso do inimigo. A granada é o congelamento de salário por 2 anos dos servidores públicos, inclusive o nosso, inclusive o teu. E o inimigo era você mesmo, era o servidor público, né, os servidores públicos em geral, inclusive nós. Servidores públicos militares. Então esse é o inimigo do Paulo Guedes. Você apoia esse governo. Né? Inclusive desvia desses assuntos, puxa outro, tenta dizer que a culpa é do governo do Estado, quando as principais políticas de prejuízo para o servidor público começa a vir desde Brasília. A reforma da Previdência, o congelamento de salário, a campanha do Paulo Guedes principal é congelar o salário, né? E ele está fazendo isso há anos, diminuir, até reduzir o salário dos servidores. Mas não precisa reduzir, se ele congela por muitos anos, né, a própria inflação vai comendo. Então nós estamos perdendo direito, perdendo qualidade de vida, inclusive, em virtude, objetivamente falando, em virtude da política do governo federal. E você tinha condições para fazer isso, porque em todos os lugares do mundo, a direita nunca defende o fortalecimento do serviço público, fortalecimento do Estado, fortalecimento dos servidores públicos, a contratação de mais servidores. A direita sempre quer guardar a maior parte possível do valor arrecadado de impostos e carrear e desviar, né, para a remuneração do capital, do sistema financeiro, dos investidores no sistema financeiro, dos rentistas. E desqualifica os servidores públicos. Desqualifica tanto que o presidente da República, Jair Bolsonaro, agora na última sexta-feira, incitando os seus apoiadores a invadir os hospitais com câmeras de celular para ver se as mortes são mesmo por Covid ou não. Para ver se os governadores estão mandando os médicos mentir sobre os números fatais do coronavírus, 43 mil mortes já. O Brasil é o país do mundo que mais morreu profissionais de saúde pela Covid. Que o presidente da República, o teu presidente, incita as pessoas a invadir o hospital, o que é crime, você sabe. Polícia militar, inclusive em vários lugares onde tem efetivo, né, aqui já não tem mais para isso, né, mas quando tinha policial militar nos hospitais justamente para preservar aquele espaço, para não haver a possibilidade de uma invasão indevida naquele espaço de saúde, para proteger o estabelecimento, proteger as pessoas que lá trabalham. Agora o teu presidente manda invadir o hospital.
o que é uma postura criminosa. Só por isso ele já deveria ser afastado do cargo, porque isso é uma temeridade, um presidente da República, um governo, qualquer liderança, qualquer autoridade que faça um negócio desse, e muito mais o presidente da República. Então é preciso entender que você adotou a posição de seguir as lideranças erradas. Seguir Jair Bolsonaro foi uma opção errada da maioria dos praças de todo o Brasil. Foi uma opção errada da maioria das pessoas que votaram em 2018. Então precisa compreender isso. E não teimar nessa postura. Não insistir nessa postura. Não é feio reconhecer que errou. Feio é continuar no erro. Reconhecer que errou, parar, refletir, dar meia volta, tentar reencontrar o caminho para acertar, reencontrar o azimuth, reencontrar a direção certa, fazer um esforço nesse sentido, com todas as dificuldades que evidentemente isso tem também, essa luta tem, mas parar, refletir, fazer meia volta e tentar reencontrar o rumo certo é a obrigação de todas as pessoas honestas do nosso país. Ainda dá tempo de salvar o Brasil, mas é preciso que se pare de se aprofundar, de mergulhar no erro. É preciso que voltemos para organizar as coisas de forma digna, de forma correta, dando valor às pessoas que têm valor, construindo o projeto de soberania popular e de soberania nacional para o nosso país. Era esse o vídeo de hoje.